Tudo bem com vocês? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Deus lhe abençoe com toda sorte de bênção, até porque a Bíblia diz que Deus muda a nossa sorte, né? Então, se Deus muda a nossa sorte, então é porque Jesus, ele é a nossa sorte. Ele que faz com que as coisas aconteçam em nossas vidas quando nós fazemos de maneira correta. Essa é a verdade. E que Deus abençoe todos. Eu quero responder uma pergunta do irmão, né? Do irmão que me mandou um vídeo a respeito do cair com o poder de Deus, essas coisas horríveis que você vê aí. E aí, o que eu quero dizer para ele e para você que me assiste? Como é que a gente vai saber se o que nós estamos vendo, assistindo, ouvindo ou assistindo, até mesmo uma pregação, como é que nós vamos saber se é de Deus? É muito fácil, gente, é muito fácil. É só você ir na palavra de Deus. Se o que você está ouvindo ou assistindo bate, testifica com que Jesus e os apóstolos pregaram, então tudo bem. Então é de Deus. Agora, é preciso você conhecer a verdade, senão, o próprio Jesus disse, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Deus falou no Velho Testamento, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento à minha palavra. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento à minha palavra. Então, o que a Bíblia diz? Tudo tem que ter controle, domínio próprio. Gente, se o meu espírito, se o espírito que habita em mim já tem que se controlar em mim, quanto mais o Espírito Santo. O meu espírito que habita em mim tem que se controlar em mim, quanto mais o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que nós não devemos ser exagerados. Então, gente, é muito fácil. Quando eu vejo a pessoa dizer assim, mas eu não estou entendendo nada. Você não está entendendo porque você não conhece a palavra de Deus. Você ainda não conhece a palavra de Deus como a palavra de Deus ela é. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, se não me engano, a partir do versículo 8. O que a palavra de Deus diz? Ainda, escute, ainda que venha mesmo do céu um anjo, ou alguém que pregue uma palavra que vá além, que não seja a palavra que Cristo pregou. Seja ele anátema. A palavra anátema quer dizer maldito, amaldiçoado. Então, mesmo se vir um anjo do céu dizendo que é Jesus Cristo e pregar um evangelho o contrário do que Jesus pregou, ele não é abençoado, ele é maldito, gente. Ele é amaldiçoado. Gálatas, capítulo 1. Então, é muito fácil de você ver, fulano. Aí a gente diz assim, você está julgando. Gente, deixa de ser infantil no conhecimento. Julgar é quando você não tem prova concreta, meu irmão. É quando você não sabe o que você está falando. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 1, que ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho que não foi o que Cristo pregou, seja ele anátema. Ou seja ele amaldiçoado. Porque eu repreendo e abomino algumas pregações, alguns hinos, algumas canções. Porque eu abomino alguns pregadores, não o pregador em si. Até porque a Bíblia diz que não devemos julgar o profeta, mas sim julgar a profecia.
Entenda a palavra, irmão. Nós temos que julgar a profecia e não o profeta. Então é muito fácil, a gente diz assim, não julgue para não ser julgado. Gente, você sabe por que um juiz, ele julga um réu? Porque ele não tem prova concreta. Porque ele não tem certeza do que está falando. Aí vem advogado, promotor, o advogado para defender o réu, o promotor para condenar o réu, o juiz para condenar o réu. Por isso que existe o julgamento. Porque não tem prova concreta, gente. Para de ser infantil no que você está falando. Julgar é quando a gente não tem certeza, a gente não tem conhecimento, não viu os fatos, não viu os acontecimentos. Gálatas 1 diz, ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho que não seja o de Cristo, seja ele anátema, seja ele amaldiçoado. Então isso não é julgar, gente. Eu não acredito em pessoas que caem com o poder de Deus. Não, mas João caiu, não. João dobrou-se o joelho de uma forma como se estivesse caindo. Ele se dobrou. Daniel também se dobrou, ele caiu, mas não foi um cair a ponto de se machucar, de levar a pessoa a se machucar. Não. João, Daniel se dobrou a presença tão forte que eles se dobraram, se prostraram diante do Senhor. Essa é a verdade. Aprenda, veja o que você está assistindo, ouvindo. Então, julgar, gente. A Bíblia diz lá em João que nós temos que julgar, não pela aparência, mas pelos fatos. Julgamento justo. É quando você sabe o que você está falando. Então, Gálatas capítulo 1 diz que ainda que venha um anjo do céu que prega um evangelho que Cristo não pregou, é amaldiçoado, é enganador, é falso profeta, é mentiroso. Eu não estou aqui para apontar ninguém, mas eu estou aqui para apontar a profecia e não o profeta. A palavra é uma profecia. A Bíblia manda a gente julgar a profecia e não o profeta. Então eu não acredito nesses cair com o poder de Deus. Essa falação de língua exageradamente, não acredito, gente. Até porque lá em Coríntios, capítulo 13, se não me engano, 13 ou 14, diz que quem fala em línguas santifica você próprio que está falando. Se eu saio da minha casa e vou para a igreja, e eu chego lá, está lá o pregador, a pregadora, só falando em línguas, eu vou sair da mesma forma que eu cheguei, ou até mesmo pior. Por quê? Porque o que santifica a mim e a você é a profecia, é a palavra. Quem fala em língua santifica quem está falando. Se tiver alguém para interpretar, o intérprete, amém. Você pode falar em língua o culto todo. O intérprete vai passar para o público, para os ouvintes, para o povo, e o povo vai ser abençoado porque está tendo um intérprete. Essa é a verdade. Então não estou julgando, gente. A Bíblia já julga. Por isso que Jesus disse, eu não vim julgar, eu vim salvar. Mas a palavra já julga. A palavra já julga, gente. Essa é a plena verdade. Que Deus abençoe, que Deus ilumina todos na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 8, se eu não me engano. Lê Gálatas 1. Ainda que venha um anjo do céu que prega um evangelho que não seja o que Cristo pregou, é amaldiçoado. Isso é fininho, gente. Acabou. Ah, você está julgando. A Bíblia está julgando, meu irmão. É a Bíblia que está julgando. É Gálatas 1 que está julgando. Se eu vejo alguém pregar algo que Cristo não pregou, é anátema. E Deus abençoe.